Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Este momento em que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração elevado até a Deus e com o nosso pensamento elevado a Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, reunidos como uma grande família e prontos para partilhar o pão do Evangelho. Por isso, eu desejo a todos um dia de muita paz, um dia abençoado, um dia, meus irmãos, de serenidade. Porque com serenidade no coração, com paz na consciência e com muita paciência, nós vamos caminhando pela vida, enfrentando os percalços, vencendo dia após dia. Então, que Jesus nos conceda a todos nós, não apenas a nós que estamos aqui presentes, mas que Jesus conceda a todos os nossos irmãos a força para enfrentarmos e vencermos dia após dia da nossa existência. Meus amados irmãos em Jesus, é com muito carinho que nós estamos aqui hoje iniciando o nosso Evangelho diário. Eu deixo aqui o nosso bom dia para todos os irmãos que estão agora às 7:30 da manhã junto conosco e que também nos acompanham na parte da manhã. Um bom dia, meus irmãos. Mas eu também vou deixar o boa tarde, o boa noite para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sintam-se acolhidos, sintam-se envolvidos pelo amor de Jesus que nos une neste instante. Meus amados irmãos em Jesus, hoje todos nós estamos aqui com o coração aberto para juntos partilharmos mais um evangelho diário. E hoje, para começarmos o nosso evangelho, eu gostaria de convidar a todos nós que estamos aqui presentes a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, para a gente começar o nosso evangelho primeiro com Jesus em nosso coração, para prepararmos o terreno da nossa alma para as sementes do evangelho que nós iremos acolher agora. Então vamos preparar o terreno da nossa alma com uma oração. E eu convido a todos para a gente partilhar dessa oração. Eu convido a todos para juntos fecharmos os nossos olhos da vida material. Elevar o nosso pensamento até a Deus. E em um só coração, vamos humildemente pedir a Jesus para que hoje Ele adentre em nosso lar. Que Jesus possa estar presente em nossa casa, pacificando, tranquilizando e protegendo o nosso lar. A casa é um ambiente abençoado. A nossa casa é o lugar aonde nós buscamos paz, repouso após um dia longo de serviço, tranquilidade nas relações. A casa, o lar, tem um grande significado. Às vezes, é aonde passamos a maior parte do tempo. Em outros instantes, é o momento de tranquilidade que temos. Então vamos juntos pedir a Jesus, Mestre amado, Divino amigo, proteja o nosso lar, tranquilize o ambiente da nossa casa. Se algum parente
Se alguém que divide o lar conosco está com o coração revoltado, está enfrentando um momento difícil, está com os pensamentos conturbados, Jesus abençoa esse irmão. Pacifica o coração deste irmão e nos conceda a paciência para podermos tranquilizar as convivências no lar. Mestre amado, tranquiliza o ambiente do nosso lar não apenas fisicamente nas relações, mas espiritualmente. Muitas vezes a nossa casa habita irmãozinhos espirituais que a gente não enxerga com os olhos da matéria. Por isso pedimos, Jesus, que o Senhor guie esses irmãos espirituais que aqui estão no nosso lar para um lugar apropriado, para uma casa espírita, onde eles poderão ali se comunicar, passar a mensagem deles, receber esclarecimento. Que esses irmãos compreendam que o ambiente da nossa casa não é um ambiente ideal, para que a gente possa tranquilizá-los, que o ambiente certo é uma casa espírita. Então, que esses irmãozinhos busquem a luz de uma casa espírita para buscar esclarecimento. Dessa forma, tranquilizando ainda mais espiritualmente o ambiente do nosso lar. Que Jesus nos proteja, nos abençoe e esteja com todos nós, não apenas dentro da nossa casa física, mas também no lar de nossa alma. E são com essas palavras que hoje, meus irmãos, eu inicio para todos nós o nosso evangelho diário. E hoje, meus irmãos, já estou aqui com o livro Luz Acima. Hoje nós começaremos o capítulo 24, o qual se chama Na Esfera dos Bichos. E antes de eu contar essa história, que é uma lenda, aliás, porque hoje Humberto Campos vai nos trazer uma lenda. Antes de começar essa lenda, esse conto, eu gostaria de iniciar aqui a nossa reflexão do dia com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de convidar a todos para juntos irmos até o capítulo 8, até o capítulo 13, item 4. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste item nós temos uma passagem que se chama Os Infortúnios Ocultos. E essa passagem, meus irmãos, ela vem nos dizer, em todos os seus detalhes, em todos os seus ensinamentos, nós conseguimos extrair ali para nós uma mensagem que bate no fundo do nosso coração e nos afirma que todos os lares enfrentam infortúnios ocultos. Hoje eu iniciei o nosso evangelho pedindo uma oração para a nossa casa, uma proteção para o nosso lar, uma tranquilidade para o ambiente doméstico, não foi à toa. É porque o nosso tema envolve a casa. E olha só, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz quantos lares, quantas casas enfrentam infortúnios ocultos que nós nem imaginamos. Às vezes a gente passa em frente a um lar, a casa do vizinho, a casa de um parente, e aí nós pensamos, nossa, mas que casa exteriormente tão bonita, uma casa admirável. Mas nós não sabemos o que se passa dentro daquela casa. E a gente não pode julgar pela aparência da casa o que tudo ali dentro é tranquilo. Porque muitos lares, se não todos, meus irmãos, enfrentam em algum momento um infortúnio. O que é um infortúnio? Um desafio, algo inesperado que chega, um problema, uma dificuldade. E aqui o Evangelho, eu acredito que até titula como oculto, porque só quem está dentro da casa sabe o que se passa.
Quantos lares são impecáveis do lado de fora e do lado de dentro enfrentam problemas incontáveis. O pai de família que acabou de ficar desempregado, e aí vem aquele desespero porque a família depende daquele emprego. Muitas vezes os filhos que estão enfrentando aí um momento de transição, vamos supor, entrando na adolescência, no início da idade adulta, e começam a ter muitos conflitos dentro de casa, conflitos com os pais, conflitos com os irmãos, mas ninguém de fora sabe o que está acontecendo. Muitas vezes os filhos que afirmam que não querem estudar mais, que querem sair de casa e começam a tomar decisões que eu digo que são precipitadas até para a idade deles. Muitos jovens hoje estão tomando, sim, decisões precipitadas para a idade deles, querendo adiantar uma etapa da vida na qual ainda não estão. Ainda são jovens e querem adiantar uma etapa da vida. Muitas vezes, já quero ser como um adulto. E aí começa a ter relações, amizades, atitudes que são perniciosas para eles próprios. E os pais ficam angustiados. Olha esses problemas que muitos lares enfrentam e a gente nem imagina. Problema de uma enfermidade, muitas vezes, o problema de ter um parente, às vezes, acamado, que depende de cuidado constante. Então, meus irmãos, quantos lares há casais que estão ali enfrentando um momento difícil na relação como casal? Então, a gente não sabe esses infortúnios ocultos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, nesta passagem, nos convida a pensar sobre essas questões. Que às vezes a gente olha para uma casa simples e a gente acha que só aquelas residências simples passam por dificuldade. E considera que aquelas casas mais admiráveis não passam por nenhum problema. Não julguemos, pois nós não sabemos o que cada lar enfrenta. Nós temos a tendência, como diz aquele ditado, a grama do vizinho sempre parece ser mais verde. Nós temos a tendência de saber o que acontece dentro do nosso lar e achar que a casa do outro está tudo perfeita. Mas nós não sabemos novamente o que se passa. Os sacrifícios que aquela família tem que fazer, o que ela enfrenta, o que está passando. E hoje a história de Humberto Campos nos convida a pensar um pouco mais sobre isso. Essa história de Humberto Campos, eu gostaria até de adentrar nela aqui, porque já é o tema da nossa reflexão de hoje, do nosso encontro do Evangelho. Essa história do capítulo 24 se chama Na Esfera dos Bichos. Claro, eu sempre digo e explico aqui para todos que estamos presentes que eu conto a história a partir do meu ponto de vista. Eu leio a história e eu trago aqui através das minhas simples palavras. Então eu convido a todos os irmãos que quiserem ler na íntegra todos os detalhes a lerem o capítulo 24 do livro Luz Acima. Mas, através da minha humilde interpretação, da minha simples aqui leitura, essa história de Humberto Campos é uma lenda. É uma lenda, é importante a gente dizer isso. Lenda é um conto. Então, Humberto Campos nos conta, assim, que certa feita, lá na floresta, haviam os macacos. E os macacos estavam entristecidos com a realidade deles. Eles avistavam de longe a cidade grande, aqueles prédios iluminados, e ficavam sonhando de um dia ali habitar. Os macacos pensavam que a floresta tinha muitos problemas, mas tinha muita coisa difícil, era tudo muito complicado ali na floresta, eles estavam exaustos. E aí, quando eles olhavam lá à frente para a cidade grande, aquelas luzes da metrópole,
Eles pensavam, ali está o nosso futuro. Os homens devem viver muito bem. Ali é o nosso futuro. Olha a situação que a gente está, que precária. Então, eles viviam um constante desgosto com a realidade deles, com a floresta, com a casa deles que era a floresta. E eles pensavam que lá na cidade tudo era perfeito. Ali tem tranquilidade, ali é a solução para a nossa vida. E aí, diante dessa situação, um dos macacos resolve ir lá, visitar a cidade, ver a realidade e aproveitar daquele momento tão esperado e depois voltar e contar para toda a floresta o que foi que aconteceu. E assim foi feito. O macaco se aproximou da cidade, foi preso pelos homens, colocado ali como uma atração em meio aos homens da cidade, e por ali ele ficou por mais ou menos 5 anos. Passado esse tempo, ele retorna para a floresta. Os macacos o aguardavam ansiosos, na expectativa de saber, e aí, como foi estar na grande cidade? Será que é lá a solução dos problemas que a gente enfrenta aqui, incontáveis dentro da floresta? E o macaco, entristecido, afirma que a cidade dos homens não é nada daquilo que eles pensavam. Que olhando de fora, eles pensavam que ali era a perfeição. Mas ele disse: vocês não imaginam o que os homens enfrentam diariamente. Eles têm casas luxuosas, mas enfrentam problemas e aflições diários. A guerra para eles é algo comum. Estão sempre se atacando, estão sempre brigando, cheios de conflitos. Ali na cidade não é como a gente esperava. É um tormento, são infortúnios que nem imaginávamos. E os homens padecem das mais sérias aflições, angústias, problemas e dificuldades que a gente aqui na floresta nem imagina. Foi terrível estar lá, terrível. Diante dessa, os macacos que o ouviam cobriram ele de pedradas e zombaria, porque não acreditaram no que ele estava dizendo. Achou que ele estava mentindo. Continuaram achando que a cidade era o local perfeito, que a vida dos homens era perfeita. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui essa história, essa lenda de Humberto de Campos, maravilhosa, que exemplifica para todos nós exatamente a reflexão inicial que a gente partilhou aqui. Muitas vezes olhamos de fora, julgamos pela aparência, o lar, a casa, e pensamos, ali tem a perfeição, aquela família é perfeita. Mas nós não sabemos o que aquela família enfrenta. Nós não sabemos o que se passa dentro daquele lar. E muitas vezes são conflitos piores do que o que a gente mesmo enfrenta dentro da nossa casa. Aí também entra uma reflexão. Às vezes a gente acha que passamos pelos piores problemas da vida. Aí a gente olha para a casa ao lado e percebe que eles enfrentam dores que são muito mais angustiosas. Dores que dilaceram a alma. Então, meus irmãos, hoje a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos nós, na verdade, são 2 mensagens para a gente pensar um pouco. A primeira, oração dentro do lar, evangelho dentro de casa, evangelho no lar.
Vamos, meus irmãos, tranquilizar o ambiente da nossa casa. Não vamos nos preocupar apenas com as questões físicas do nosso lar, não. Porque às vezes a gente preocupa muito em manter a aparência da casa e manter a casa toda organizadinha, e é louvável isso, claro. Temos que nos preocupar, sim, manter tudo organizadinho, faz parte da vida, dos deveres, isso. Mas também vamos nos lembrar da limpeza espiritual da nossa casa, da limpeza da energia da nossa casa. E a gente faz isso com oração, com o evangelho no lar. E é até interessante a gente refletir algo brevemente sobre isso, porque muitos irmãos às vezes se desesperam, dizendo assim: mas tem um espírito na minha casa, mas a minha casa está passando por dificuldade, mas a minha casa eu estou sentindo que ela está pesada, que ela está densa, porque deve ter um espírito ali obsediando algum parente que mora nessa casa. Enfim, muitos irmãos alegam isso. Na verdade, isso é até uma realidade de muitos lares mesmo. Só que muitas vezes este lar que clama pela limpeza, para tirar um espírito que está na casa, muitas vezes utilizam esse termo. Ah, retira o espírito que está aqui, e que não sei o quê. Muitas vezes clamam por isso, mas não fazem a própria parte. A parte de fazer ao menos um evangelho dentro do lar. A parte de fazer pelo menos uma oração pela casa. Então, nós temos uma grande responsabilidade com a nossa casa. Não adianta a gente ter esse coração inflexível e achar e colocar a responsabilidade da tranquilidade do nosso lar na oração do outro. Tem que começar por nós, membros dessa casa. Façamos o evangelho no lar, façamos orações diárias para tranquilizar o ambiente da nossa casa, para que Jesus esteja presente conosco dentro do lar. Façamos as orações para tranquilizar a casa, a energia do lar. Aí sim, meus irmãos, se tiver irmãozinhos espirituais por aqui, se tiver algum problema, tudo vai tranquilizando. A oração é uma grande ferramenta. E o outro ponto de vista, de esclarecimento que eu gostaria de convidar a todos nós é, meus irmãos, não julgarmos. Não julgarmos. A gente não sabe o que se passa na família do outro, na casa do próximo. Não julgarmos, mas estarmos sempre com o coração aberto para, como Jesus nos ensinou, fazer caridade, amar e ajudar a todos. Que possamos ser um instrumento da paz do Cristo. Que aonde estivermos, seja dentro da nossa casa, seja no trabalho, na rua, aonde for, sejamos um instrumento da paz do Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso encontro desta terça-feira, convidando a todos os irmãos para levar esse ensinamento no nosso coração, inspirados a começar por nós, a paz que desejamos no nosso lar, através do Evangelho, através da oração. Meus amados irmãos em Jesus, que o Cristo possa abençoar a todos os lares da terra, tranquilizar. Todos os lares passam por dificuldade e que Jesus nos conceda a força para enfrentá-los. Meus irmãos, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e nos encontramos aqui amanhã, na quarta-feira, para mais um Evangelho Diário. Que assim seja.